lá, deixa eu pôr para gravar aqui. Então, nós estávamos falando da diferença do desvio para a equiparação, tá? No desvio funcional, existe um trabalho que está sendo prestado, que não foi ajustado, que não foi combinado, mas não há um paradigma, tá? Não há um paradigma. O trabalhador não pretende se equiparar com o sujeito tal, porque, entende, se for para ele se equiparar, muitas vezes não dá certo, porque na equiparação a gente vai estudar agora, precisa ter mais ou menos o mesmo tempo na função, não pode ter o paradigma, o modelo, né? Paradigma ou modelo, tá? A gente tem várias terminologias aqui trabalhistas. Paragonado, modelo, essas três são as mais usadas. Paragonado é meio estranho, né? Mas é usado também. É mais paradigma e modelo apontado. Então, muitas vezes, o modelo apontado, que é aquele colega de trabalho, ele tem melhor produtividade, perfeição técnica, ou ele está na empresa há mais que 4 anos, não dá o direito, está na função há mais de 2, também não dá o direito, mas existiu um desvio, realmente existiu uma função prestada que não é a qual o sujeito foi contratado, entende? Aí o que acontece? A gente precisa ir para o 460 e tentar uma salvação aqui. Porém, como eu falei para vocês, muitos juízes patronais, um viés um pouco patronal, juízes de Apucarana, são um pouco assim, tá? Eles vão e aplicam esse 456, parágrafo único, que a falta de prova ou cláusula que se tenha ajustado algo sobre a função específica, entender-se-á que o empregado obrigou-se a toda e qualquer atividade compatível com a sua função. O que muitas vezes, gente, tá? O que muitas vezes a gente recorre ao tribunal porque é um absurdo esse 456. A gente alega enriquecimento sem causa, locupletamento ilícito do empregador, porque como assim? Sujeito, então, só porque ele foi contratado como auxiliar, aí ele vai fazer tudo na empresa, né? E a gente parte para cima no recurso, tentando salvar alguma diferença salarial, ok? Na equiparação de salários é diferente. Aqui eu tenho um paradigma. Existe um colega de serviço que faz exatamente o mesmo e que foi contratado ao mesmo tempo, mais ou menos, teve uma prova do exame de ordem, tá, gente? Quem quer fazer prática do trabalho, eu sempre ressalto que não é o caminho das pedras, é o caminho mais leve. Quem quer pegar a vermelhinha, acabou, não sei se eu vou advogar no penal, administrativo, o que eu vou fazer, mas enfim, pegar a vermelhinha é o caminho mais suave, tá? Porque fazer prática civil são mais de 30 peças para estudar. Penal, mais de 10. Na trabalhista, não. Só cai sempre 3, tá?
petição inicial, contestação e recurso ordinário. E teve uma prova, tá? Que eles colocaram que 3 advogados foram contratados ao mesmo tempo. Depois eu vou mostrar para vocês essa prova, tá? Para vocês verem como é que eles cobram isso. E um ganhava 2.500, outro ganhava tanto, e era equiparação salarial. Eles queriam que fizesse um recurso, porque eu não me recordo exato, gente, eu não me recordo exato se era um recurso ordinário ou uma petição inicial. Ah, era a petição inicial, tá? E a prova dizia que todos tinham a mesma produtividade, perfeição técnica, que foram contratados para fazer 20 defesas por semana, só que um ganhava mais, o outro menos. E aí era para vocês, né, pedirem lá a equiparação de salário e tal, do advogado fulano de tal com o outro. Então, o que a gente tem que ter cuidado nessa equiparação de salários? Algumas funções, tá, queridos? Algumas funções, como tem vários requisitos a serem seguidos, algumas funções não dão direito à equiparação, fica difícil. Por quê? Tem que ter igual produtividade e mesma perfeição técnica. Esse é um dos primeiros requisitos para se ter direito a uma equiparação de salários. Então, vamos supor, a gente estava falando agora há pouco dos vendedores. Quando se trata de vendedores, fica difícil, né? O Antônio se equiparar com o José em vendedores. Não tem como. Um tem mais traquejo, angaria a clientela melhor, consegue vender mais, tem mais desenvoltura, enquanto que o outro é mais tímido. Então, lógico que o pedido vai ser improcedente. Essa prova de ordem que caiu, esse exame de ordem, depois eu vou ver para vocês, salvo engano, eu já dava aula para a OAB naquela época, salvo engano foi em 2008, foi uma pegadinha, sabe, queridos? Por quê? Porque o advogado, muitas vezes, não tem a perfeição técnica do outro. Não tem a perfeição técnica do outro. Aliás, a técnica é muito diferente de um para outro, né? Isso que diferencia, isso que irá destacá-los no mercado de trabalho, tá? Eu sempre falo para os alunos e ex-alunos que todo mundo tem um lugarzinho ao sol. Hoje mesmo conversava com a Silvana Venâncio, trocando ideia de uma petição inicial que ela estava fazendo, sabe? Muito legal, ela está advogando, está grávida, e ela falando, professora, estou com clientela, tranquilo. Então, assim, eu fico tão feliz com essas notícias, sabe? Trocando ideia de igual para igual, com aluno, sabe? É muito gostoso. Vocês não têm ideia, daqui a pouco são vocês, ano que vem, mas para isso precisa pegar a vermelhinha, né? Então, esse exame de ordem, eles colocaram o advogado como pegadinha, porque a perfeição técnica não, nem sempre, e na maioria das vezes, não é a mesma. Mas a prova deixava claro, os 3 foram contratados para realizar tantas contestações por semana. E dava lá os requisitos da equiparação, levando a crer que tinham mesma produtividade e perfeição técnica. Segundo requisito, prestar serviço para o mesmo empregador.
Ah, professora, quando eu falo mesmo empregador, pode ser empresa do grupo, entende? Ou é outro ramo. Se você conseguir provar que é um grupo econômico, até consegue. Ó, esse paradigma não pode ter tempo superior a 4 anos. E na função, não pode ser superior a 2. Tudo reforma trabalhista, tá, gente? Eu falo que a reforma veio para arrebentar o mais fraco, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Já cansei de falar aqui para vocês que a reforma era necessária. O direito do trabalho era muito engessado e ela foi salutar em diversos pontos. Mas grande parte dos preceitos que ela trouxe tem o viés empresarial. E aqui a gente tinha muita demanda, tá? Não tinha esses 4 anos. A gente tinha muita demanda que o sujeito estava na empresa, sei lá, há 10 anos, entende? E o paradigma não, e acabava ganhando. Então também tinha que fazer uma certa correção, né? A Justiça do Trabalho, gente, moralizou bastante com a reforma trabalhista. Enxugou muito mesmo. Hoje em dia, tá? Eu diria para vocês, reduziu pra caramba. Tanto que eu mudei de lado, né? Eu fui. Não é que eu mudei de lado, eu gosto muito de atender trabalhador, atendo bastante, mas foi necessário que a gente fosse fazendo uma transição da assessoria também, assessoria preventiva, consultiva, na parte de compliance para empresas, e mudando um pouco o jeitão, sabe? Porque se a gente viver hoje só de advocacia para empregado, não sobrevive, não sobrevive, tá? Então, reforma trabalhista veio com mãos pesadas e acabou com o trabalhador, né? Eu falei para vocês que eu sou a favor da reforma tributária, sabe? Em muitos aspectos, né? Da questão de, vejam, essa MP mesmo, né? 1045. É boa, é salutar, sim, mas, zero os impostos para as empresas, entende? Isso não vem. O governo não quer abrir mão. Vocês sabem disso, né? Bom, isso aqui também é reforma trabalhista, tá? Os dispositivos neste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em carreira. Então, organização em quadro de carreira. É outra coisa que vocês, como advogados, poderão fazer para a empresa, assessorar, por meio de norma interna ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro público. Antes da reforma, só era válido o quadro de carreira se homologado no Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, né? O legislador tornou fácil isso. Se ela tiver um quadro, né, um programa, auxiliar tal ganha tanto, sênior, júnior, enfim, isso já afasta o direito à equiparação, tá? Também afasta o direito à equiparação o trabalhador readaptado por deficiência. Aqui, nada mais justo, né, gente? Porque o que acontece? De repente, ele sofreu alguma doença, um AVC, e precisou ir para uma função que demandou uma readaptação.
entende? Isso não configura rebaixamento, e não dá direito a se igualar, né, àquele trabalhador ali que de repente tem um salário superior, entende? Por deficiência física ou mental, atestada pela Previdência Social. A equiparação de salários só será possível entre empregados contemporâneos, ou seja, eles têm que desenvolver ao mesmo tempo o cargo, a função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos. Aqueles que, de repente, trabalharam juntos ali por 2 meses, ou conseguiu, o colega de serviço, tá, que é o paragonado, conseguiu a equiparação em juízo. A gente tinha muito disso. Tá? Pedidos de equiparação salarial motivados pelo paradigma ter conseguido em juízo uma equiparação. Aí transformava tudo numa cadeia dentro da empresa, entende? Então isso era muito ruim, causava muita instabilidade jurídica. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios da RGPS. Então, veja. Olha que bacana essa regra, gente. Olha como a reforma, em muitos pontos, foi boa. Aqui, a gente, além de pedir o dano moral, né, a gente pode pedir essa diferença salarial aqui. 50% do RGPS, eu falei para vocês, o maior salário pago pela Previdência Social hoje é em torno de 6.800, tá? Aí você pede a metade. Ao empregador, então aqui é uma norma social, uma norma que visa corrigir certas discriminações que vocês sabem que existe muito, né, por opção sexual, a questão de raça. O Brasil é um país, claro que nós não somos os Estados Unidos, né? Eu acho que lá tem uma discriminação em relação ao negro ferrenha, né? Mas nós somos ainda, nós somos novos em abolição da escravatura. Nós somos bebês perto de lá, né? De países mais desenvolvidos. Então, e isso sem contar não só da abolição da escravatura, mas é uma coisa do ser humano mesmo, né? Acaba discriminando em função da raça, sabe? Não só o negro. Vocês sabem que o ser humano é muito louco, né? Eu brinco às vezes com meus filhos, né? Com meus filhos ou com alguma amiga, que quanto mais a gente conhece o ser humano, mais admira os nossos cachorros, né? Não é verdade? Ultimamente, a gente está vivendo um período muito louco de violência gratuita, de estopim, tá todo mundo explodindo. Eu não contei para vocês, né, que agora eu estou fazendo Krav Maga, que é uma defesa pessoal. É muito legal, gente. Todos os sábados. Depois eu vou postar no meu Insta alguma coisa. Mas essa história, né, de se proteger, de tentar se defender, porque a gente está realmente vivendo um período bem complicado.
Entendido? Vocês têm alguma dúvida entre equiparação e desvio? Posso passar a régua? Vou para frente, então. O próximo dispositivo, tá? É o 462. Ele trata das garantias salariais. Ou seja, o salário, gente, é intangível. Intangível, assim, ele é protegido constitucionalmente. Nós vimos, né, no comecinho da aula, que ele só pode ser reduzido via negociação coletiva. E o 462 da CLT, ele vem a regulamentar o artigo 7º, inciso 6, né, da Constituição. Ele vem a dizer quais outros descontos são permissíveis. Além de ser permissivo pelo sindicato, quais outros descontos que esse salário pode sofrer de modo excepcional. Então, ao empregador é vedado de efetuar qualquer desconto, salvo quando for vale, adiantamento também é chamado de vale, tá? Dispositivos de lei. O que são dispositivos de lei? Dispositivo de lei, INSS, imposto de renda, ou de contrato coletivo. Já vimos, é a convenção coletiva de trabalho. Então, plano de saúde pode descontar, previdência privada, um plano odontológico, o desconto do sindicato, ser autorizados. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito. Olha isso. Desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, muito atentos a esse parágrafo primeiro. Por quê? Porque por culpa, tem que ter tido prévia disposição em contrato de trabalho. Então, motoristas, tá? Peguem motoristas de ônibus, motoristas de veículos. Geralmente tem que ter o cuidado do advogado, de uma boa assessoria jurídica, para colocar lá no contrato de trabalho todos os danos, né, que ele vai indenizar caso incorra em imprudência, negligência ou imperícia, certo? No caso de trânsito, é imprudência, né? E aí, no caso de dolo, não precisa de ajuste no contrato de trabalho. Exemplo de dolo. Quem pode me dar um exemplo de dolo? Dirigir embriagado. Caso de culpa, aqui, tá? Dessa possibilidade de culpa, negligência, imprudência ou imperícia. É vedada a empresa que mantiver armazém, olha essa terminologia da CLT, gente. Armazém. É bem de 43 ou não? E a reforma trabalhista não alterou, porque ela foi tão apressada
Aliás, ó, eu peguei esse texto de lei lá do planalto.gov, tá? Tá com acento. Então, ela foi tão apressada na reforma que não modificou essas coisas, percebem? É vedada a empresa que mantiver armazém. É vedada a empresa que mantenha um depósito, ou no caso dos supermercados. Armazém realmente era antigamente, quando se comprava as sacas de açúcar, de arroz e marcava no caderninho, tá? É vedada a empresa que mantiver armazém, entenda-se, supermercados, tá? Ou serviços estimados, proporcionar-lhes prestações em natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Então, meio que coagir, né, que eles façam compras ali, farmácias também acontece muito isso. É vedado. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Observado o disposto neste capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Tá? Então, isso aqui, né, que torna o salário é a vedação de coagir de qualquer modo, ou a liberdade deles de dispor. Tem um nome, isso estou tentando lembrar para falar para vocês. Já lembro, já falo, tá? Mas é vedado dispor algo que induza a dispor do salário, tá? Vamos supor, tá? Isso aqui é muito aplicável na prática. Vamos pensar que agora na pandemia a empresa tenha feito um empréstimo para o empregado, para ele conseguir pagar as contas dele, fez um empréstimo de R$ 3.000. Né? O empréstimo tem natureza civil. E aí ela começa a meio que coagir ele, sabe, para pagar, ou desconta do salário. Não pode descontar empréstimo de salário a não ser o empréstimo bancário. É aquele empréstimo que o banco faz e a empresa autoriza que se debite. Tá? Não é toda empresa que autoriza o empréstimo consignado. A FAP, por exemplo, não nos autoriza, tá? A fazer empréstimo em banco e descontar. Então, a gente já sabe que não pode. Outras faculdades que eu trabalhei já tinham essa disposição, que a gente podia fazer empréstimo no banco e descontar do salário. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Então, 463 dispõe que será moeda corrente do país. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Ou seja, se o empregador tentar pagar em dólar, em euro, que seja, gente, considera-se não feito, tá? O pagamento deve ser feito contra recibo. Olha que dispositivo mais sem nexo nos dias atuais. Né? Mas aí o parágrafo único salva. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta, aberta para esse fim em nome de cada empregado,
e com consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo do local de trabalho. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local de trabalho. Lógico, gente, agora a gente está falando de banco, né, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por conta bancária. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois que ultimada a transação a que se refere. Olha lá, a mesma disposição da lei 3.207 de 57. A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e porcentagens devidas na forma estabelecida neste artigo. Ou seja, vamos supor, o sujeito é demitido, mas a comissão ainda está naquele trimestre. Então, ela vai ser antecipada para ser paga com a rescisão, porque a rescisão tem que ser paga em 10 dias. Certo? Porque não prejudica a percepção das comissões. Tem empresa, tá, gente? Tem empresa, porque como tem essa disposição de que a comissão pode ser paga em até 3 meses, tem empresa que faz depois uma rescisão complementar. Também pode. É que é melhor para a empresa já pagar tudo e já não ter mais vínculo com o empregado, né? Esse 467 é a chamada dobra, tá? É dobra do 467 que se chama. Dobra. Essa dobra, gente, quer dizer o seguinte, que se a empresa mandou embora sem pagar as verbas rescisórias, um exemplo, tá? Ela não paga. Essas verbas se tornam incontroversas. E aí o empregador é obrigado a pagar a data do comparecimento da JT, ou seja, na primeira audiência, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las com 50%. Então, a gente pede muito nas ações essa dobra salarial. Agora, em tempos de pandemia, né, tem muita empresa demitindo e não pagando as verbas. Aí, o que você pede? Que paguem em primeira audiência, sob pena de pagar aqueles, sei lá, 3 mil, 5 mil, seja, sob pena de pagar a metade, mais a metade, se não pagá-lo até a data da primeira audiência. Porém, esse caput não se aplica à União, estados, ao DF, aos municípios. Então, essa é uma parte de legislação importante que eu queria passar para vocês, né? Porque tem muita coisa daqui vocês vão utilizar nas provas para a OAB, de primeira etapa, de segunda. Então, foi importante a gente ver detidamente esses dispositivos. Algumas questões doutrinárias. A relação jurídica de trabalho tem um intuito contraprestativo, receber. Então, lembrando lá do comecinho da nossa disciplina, quando a gente falou das obrigações, né, da figura dos sujeitos do contrato de trabalho, e a gente falou que o contrato de trabalho é sinalagmático. Por que ele é sinalagmático? Porque ele tem obrigações equivalentes, né? Obrigações contrárias e equivalentes. Um dá o salário e o outro dá a prestação de serviço, né? Então, o contrato é sinalagmático. Retribuição econômica em virtude da relação laboral.
o caráter oneroso, né? Esse aqui. Salário é a parcela da contraprestação direta, tá? Então, o salário, gente, lembrando daquele círculo nosso, concêntrico, com um monte de parcelas dentro, que a reforma trabalhista colocou agora, que é só comissões e gratificações. O salário é stricto sensu, ou seja, é a parcela ali que vem no holerite. Eu já mostrei para vocês como é um holerite, onde está escrito ali salário base, tá? Ou apenas salário. Isso é o salário. O resto, a gente precisa analisar se é remuneração ou não, tá? O salário é a parcela contraprestativa principal. A remuneração é o gênero do qual o salário é espécie. A gorjeta, no que ela repercute? No 13º, nas férias, porque a gorjeta também, segundo a reforma trabalhista, ela também entra no conjunto salarial. Gorjetas, gratificações e comissões. Porém, existe essa súmula do TST de número 354 que exclui da base de cálculo o aviso prévio, o adicional noturno, as horas extras e o DSR. Então, as gorjetas, elas só repercutem no 13º, nas férias e no FGTS. Tá? Que são, para vocês gravarem na memória melhor, vocês têm que pensar naquelas verbas que são pagas continuamente, que são obrigações diretas do empregador, que formam a poupancinha já do trabalhador. É o FEGETS, o 13º e as férias. Elas já começam ali, a partir do registro, já começa a ser devido. Essas outras são devidas em função de uma condição ou das verbas rescisórias. Então, não repercute nelas, tá? Só nessas três. Isso que despenca na OAB. Cai muito essa questão da gorjeta. Porque a maioria dos alunos tem aquele raciocínio assim: ah, professora, gorjeta é salário, então repercute sobre tudo. Só que não, né? Tem a súmula 354. Então, o estudo para a OAB trabalhista, gente, ele é mais trabalhoso pela leitura das súmulas e para vocês terem que fazer essa interpretação, as súmulas elas ainda não foram atualizadas conforme a reforma, não teve uma revisão das súmulas. Então, tem muitas delas, são 400 e pouca, tá? Acho que são quase 500 súmulas. E muitas delas não se aplicam mais devido à reforma. E aí, quando vocês... Por isso que é importante um cursinho, que eu recomendo estratégia, né? Um cursinho para a primeira etapa. Que um professor de cursinho vai ajudá-los muito nessa questão de, gente, súmula tal não se aplica mais, essa aplica, essa não, essa aplica, tá? Nesse raciocínio todo. A gente vai ver nas próximas aulas que algumas outras modalidades de pagamento contraprestativo por terceiro assumem um caráter de remuneração, tá, gente? Em alguns contratos específicos. Exemplo, o caso do advogado, os honorários, sucumbência, são remuneração, né, do advogado empregado, certo? A participação em publicidades, no caso do atleta, se a gente pegar um jogador de futebol,
Ele ganha pra caramba. Né? Você pega um Neymar, antes, né? Antigamente. As gueltas, a gente vai estudar também o que é, são pagas por laboratórios, né, farmacêuticos. Daí tem todo um intuito contraprestativo. O salário, ele também é denominado pela doutrina como próprio ou impróprio. Próprio é o salário base, tá? A contraprestação direta. É o salário ali que vem fixo. Impróprio, o salário de contribuição, o salário benefício, esse bem, né? Que é o benefício emergencial, salário maternidade, salário educação, salário social. Então, tem algumas outras terminologias. Por que é impróprio? Porque esse tipo aqui não é contraprestativo do empregador, tá? Ele paga a previdência para que a previdência pague o salário maternidade. Entende? Por isso que é impróprio, porque não vem da mão do empregador. Outras terminologias trabalhistas acerca do salário, que são importantes. Salário base ou básico é o fixo. Isonômico, já falamos dele, 461, né, quando eu tenho um paradigma. Equitativo é a equivalência entre o trabalhador de uma empresa de trabalho temporário, a gente já estudou isso, de uma empresa de terceirizados, né? Vocês leram aquela lei, né, que eu pedi uma atividade até, e vocês puderam ver que tem direito um empregado de uma terceirizada ou de um trabalhador de empresa temporária com da tomadora. Isso se chama salário equitativo, tá? Cuidado para não confundir com o do 461. 461 é isonômico. Salário substituição. Súmula 159 e artigo 450 da CLT. Salário do empregado que realiza uma substituição, que não seja um caráter meramente eventual, tá? Salário substituição, exemplo. Férias, né? Você vai cobrir férias. Ou férias ou licença maternidade. Isso dá direito a você receber naquela ocasião aquele salário do substituído, tá? Supletivo é o fixado judicialmente e para falta de estipulação salarial ou falta de prova sobre importância ajustada. Então, esse aqui é o 460. Não tem importância ajustada, mas houve um desvio. Judicial, quando o juiz fixa, né? Existe o chamado salário normativo, que é o fixado por sentença no direito coletivo. Então, nós vamos estudar no segundo semestre, queridos, o direito coletivo. Eu deixo, na verdade, o último bimestre, porque ele não é extenso. O nosso direito do trabalho 1 é muito maior. E aí a gente vai estudar que quando os tribunais, vamos supor, não fechou uma convenção coletiva,
né, no mês específico do ano, é uma vez por ano. Não fechou. Aí foi a dissídio, vai para o tribunal, TRT do Paraná, na 9ª região. O TRT vai fixar, tá, um salário para a categoria. É o poder normativo da Justiça do Trabalho, o poder de criar normas para as partes. Só a Justiça do Trabalho tem esse poder, tá? Por força do artigo 114, parágrafo 2º da CF. Poder normativo da JT. Salário complessivo. Várias verbas acumuladas. Isso aqui é vedado, tá? Deixa eu ver se é o artigo 90. Só um minutinho. O salário complessivo, gente, é quando o empregador pretende, num montante específico, conglobadamente, entende? Eu pago 3 mil reais, aí ele vem a juízo e diz, esses 3 mil englobaram as horas extras, englobaram o adicional noturno, isso é salário complessivo, ele é vedado pelo direito do trabalho. É vedado pelo direito do trabalho. Tá? Então, as verbas trabalhistas, toda verba que for paga deve ser destacada no olerite. Não é a CLT, é a súmula. Súmula 91, tá? Toda verba que for paga deve ser destacada no olerite. Vocês que vão atender empresas, qual que é a orientação? Quando, né, que a empresa faça um olerite bem recortado. O que é olerite bem recortado? É aquele olerite que tem várias parcelas. Salário básico, aí vai ter lá comissão. Quando a empresa, quando você vê um olerite assim, é sinal que ela está sendo bem assessorada. Tá? Quando você vê uma empresa que traz lá o olerite do empregado, salário 3 mil, aí você já fica preocupado, porque assim, qualquer coisa que esse empregado alegue, a empresa, na Justiça do Trabalho, você só compensa parcelas de mesma rubrica. Tá? Por quê? Só se compensa parcelas da mesma rubrica. Ok? Só se compensa DSR com DSR. Horas extras com horas extras. Não pode o empregador falar assim que ele pagou nos 3 mil tudo. Isso é salário conglobado ou complessivo. Ok? Muito cuidado com isso. Isso também despenca em concurso. Despenca, tá? Na OAB. O salário complessivo não é permitido no direito do trabalho. Não é que ele não é permitido, simplesmente o empregador se ferrou, né? Qualquer parcela, ele só pagou o salário. Ele não pode dizer que naqueles 3 mil já se conglobava tudo.
Salário condição. Parcelas salariais pagas, mas inconteste duração contratual. Por exemplo, adicional de periculosidade, insalubridade, noturno, salário progressivo. Então, aqui a gente até falou, né, que o salário condição é aquele devido pela condição que o trabalhador está exercendo, né? Então, noturno, insalubridade. Se o local insalubre, se o empregador fornece EPIs, ele elide a insalubridade, tá, gente? Exceto Covid, né? Covid é uma infecção muito séria. Então, aí não dá para zerar assim, mesmo com EPIs. É muito arriscado, né? Um hospital não pagar insalubridade para trabalhador de linha de frente, tá? Mas geralmente, vamos pegar um hospital normal, um hospital que não atende doenças infecto-contagiosas. Vamos pensar no momento normal, sem pandemia. Aí, se para as enfermeiras, ok, são oferecidos todos os EPIs, se ela não trabalha em pronto-socorro, então muitas vezes o hospital pode nem pagar a insalubridade, porque se ele fornece luvas, toucas, todas as EPIs, elas vêm a elidir a insalubridade. Salário progressivo são parcelas variáveis e crescentes, como prêmio, prêmio produção, prêmio assiduidade. Isso é chamado pela doutrina salário progressivo. Também tem essa terminologia que o Godin utiliza, tá? Salário tipificado, que são geralmente os previstos na regra legal, e não tipificados, são instituídos pela criatividade da empresa. Um prêmio assiduidade, salário simulado. Com a reforma trabalhista, vocês viram agora há pouco, que a gente falou na aula anterior, que ajuda de custo, diária, não é mais parcela remuneratória, não tem caráter salarial. Então, tem muita empresa pagando de modo simulado, entende? Colocando no holerite uma ajuda de custo que não existe, que na verdade é salário disfarçado, uma diária que não existe. E é possível daí a gente descaracterizar isso em juízo? Falando que esse salário é simulado. São fraudes, né? Isso aqui, deixa eu tirar. Parcelas não salariais, que são as chamadas indenizatórias. As férias não gozadas, daí a gente vai pedir em juízo, se fizer um acordo, não vai incidir INSS, não vai incidir FGTS. Então, assim, se você for advogar para a empresa, isso aqui é muito importante. Por quê? Vamos supor, vocês vão para a Justiça do Trabalho assessorando a empresa. Surge uma proposta de acordo, R$5.000. O que o juiz vai falar? Doutor, se você está pela empresa, doutor, o senhor quer colocar que esse valor é título de quê? Lógico que precisa ter na petição inicial, né? Um pedido de danos morais, um pedido de FGTS. Aí você vai dizer, excelência, o senhor pode colocar como férias. Por quê? Aí a empresa não precisa recolher o INSS dessa parcela, tá?
porque a Justiça do Trabalho ela é a segunda fonte maior arrecadadora da União. Ok, queridos? Depois da Receita Federal, ela só perde para a Receita Federal. Porque o artigo 114 da CF determina que todas as decisões da JT incidirão em imposto de renda e INSS. Então, se vocês forem fazer um acordo, se você tiver pela empresa, você tem que pensar nisso. A empresa tem que recolher 25% de INSS em 5 dias. Se você colocar lá que é um dano moral, não precisa recolher nada. Entendeu? Parcelas não salariais, né? Então, despesas, aviso. Alguns caracteres ou características do salário. Eu vou mais um pouquinho, tá, queridos? Caráter alimentar. Então, assim, uma característica do salário é que ele é alimentar. Ele tem um papel socioeconômico, segundo o artigo 100 da CF. Ele entra na essencialidade do trabalhador, um direito fundamental. Por isso ele é impenhorável, salvo, né, a questão alimentícia. Caráter forfetário, olha essa palavrinha, prestem atenção nela. O que é o caráter forfetário do salário? Ele é uma obrigação absoluta do empregador, independentemente da sorte do seu empreendimento. Entendeu? Também chamado esse caráter forfetário de alteridade. O empregador é que assume os riscos do negócio. Por isso que hoje em dia está difícil com a pandemia. Né? O que está acontecendo? O empregador não está dando conta desse caráter forfetário, dele assumir os riscos da atividade, mais os salários dos trabalhadores, que são obrigações patronais. Indisponibilidade. Para vocês terem uma ideia, só fazendo um parênteses aqui nesse caráter forfetário, na França, tá? Minha irmã está recebendo um benefício, é uma espécie desse bem nosso, né? Do benefício emergencial. Só que lá, gente, são 1.400 euros. 1.400 euros que o governo garante. Faz as contas para o nosso real. Está garantindo em pandemia. Agora, o nosso bem, que é o benefício emergencial, tem por base o seguro-desemprego, cuja maior parcela do seguro-desemprego hoje, acho que está 2.000 e pouquinho. Assim, é muito diferente, tá? Indisponibilidade, o salário ele é indisponível, ele não pode ser transacionado. Irredutibilidade, já vimos as exceções. Peridiosidade, né? Ele se repete, porque ele tem um caráter sinalagmático. Persistência e continuidade. Natureza composta, ele pode ser composto de várias parcelas. Tendência à determinação heterônoma, ou seja, que o Estado determine regras, como a gente viu que tem várias. Deixa eu só ver se tem muita coisa. Linha de tempo, hora. Deixa eu só ver aqui. Tem bastante coisa.
As formas de pagamento, então, né? Os modos de aferir. Ele pode ser pago em dinheiro, que vocês viram que tem que ser moeda corrente nacional, ou pago em natura, através de bens, tá? Benefícios, né? Ou bens. Modos de se aferir: unidade de tempo, né? Nós vimos que agora tem o intermitente, que não tem unidade de tempo. Intermitente não é por unidade de tempo, né? O intermitente, ele ganha por aquelas horas. Na verdade, ele entra aqui. Bom, a duração do serviço prestado. O intermitente, ele entra aqui sim, né? Porque ele ganha só por aquelas horas ali. Ou ele ganha, então a gente tem o intermitente como exemplo, que é uma modalidade nova, a gente já estudou, o 443, e a gente tem o trabalhador típico, que ganha por 44 semanais, né? O intermitente ou o trabalhador normal leva em conta esse parâmetro tempo. Ou alguns ganham por produção, tá? Que seria o caso dos trabalhadores aí em Apucarana, das costureiras. Elas trabalham muitas por unidade de obra, mas tida como, muitas vezes, como autônomas, né? Muitas não são registradas. Salário-tarefa é o que combina, acho que elas entrariam mais aqui, né, na tarefa, ou a produção, ou por unidade de obra, tanto faz. Meios de pagamento, já vimos. Aqui a regrinha que eu falei para vocês, do pelo e do para saber o que é salarial, né? Se for pelo, há uma graciosidade do empregador, então geralmente tem natureza salarial, que é a habitação dada sem cobrar, alimentação em dinheiro. Efeito expansionista e circular dos salários, né? O salário, gente, ele produz o que nós chamamos de reflexos. Isso aqui também dá um certo trabalhinho no exame de ordem, tá? Por quê? Por ele ter esse caráter expansionista, vocês vão sempre ter que pedir lá, você vai pedir umas horas extras, se for uma petição inicial, você vai ter que pedir os reflexos das horas extras em 13º, férias, FGTS, que são aquelas diferencinhas, né? DSR. Por ele ser devido em 30 dias, ele repercute no DSR, no 13º. As gratificações, a gente vai ver, e tem gratificações que são semestrais. Essa súmula 253, ela diz que só repercute em horas extras, férias e aviso prévio. Quando ela paga só uma vez por semestre, só repercute nessas verbas. Aqui a gente vai ter o salário mínimo, que muitas vezes ele pode ser fixado, tá, gente? Muitos alunos perguntam isso, professora, quanto que o empregado tem que receber em espécie? Então, pode ser 30% apenas, tá? O resto, 70% pode em utilidade.
em plano de saúde, em odontologia, vamos supor, custeia a faculdade e acaba recebendo lá só 30 em dinheiro. Pode? Pode. Determinação da CLT. Há regiões do país que fixa outros percentuais. Por exemplo, Minas fixa que o vestuário pode ser 11%, higiene 6%. Tem algumas alterações estaduais aqui. O rural, né? Eu falei para vocês, é muito importante ter cláusula no contrato de trabalho, prevendo que ele vai ter uma dedução da utilidade salarial, da moradia. A maioria, né, dos fazendeiros, dos empregadores de chácara, tem essa disposição no contrato de trabalho, prevendo desconto. Vou deixar esse finalzinho para a próxima aula. Deixa eu abrir lá a chamada, tá? Gente, eu pediria, como eu não posso ficar olhando o chat ao mesmo tempo, quem tiver com problema de áudio, coloca no grupo de vocês se alguém pode falar para mim, professora, o fulano tá? Só pediria essa collaboration. E hoje são 4 faltas, né? Rafael. Bom, esse Rafael tá até fora aqui. Alexandre. Presente, professor. Alisson. Presente. Amanda de Lima. Alguém sabe se a Amanda tá aí? Amanda Maggi. Presente. André Guilherme. André Gustavo. Presente. André Guilherme, então não está. Bruna. Bruno Correia. Presente. Caroline. Presente. Celiane. Celiane não está hoje. Christopher. Beleza, Christopher. Eduardo. Presente. E Lidiane. Será que elas estão com problema de áudio? Alguém pode me dizer? Só colocar no chat que algum colega fala. Né? Alguém colocou no chat alguma coisa? Só vocês me avisarem. Felipe Carvalho. Presente. Então, Celiane não está também. Felipe dos Santos. Gabriele. Gabriele também não está. Guilherme Borges. Guilherme não está aí hoje? Isabela Borges. Presente. Isabela Helena.
Isabela Alves. Jéssica. Presente. Jonathan. Juliano. O Juliano sem áudio, tá sem professor. áudio. Ah, tá, beleza. É mentira, mas ele tá aí. Eu vi ele aí. Letícia. Luana Larissa. Luana Mazaro. Presente. Lucas Gabriel. Dos Lucas, quem tá aí? Lucas Oliveira, né? Presente. Eu também. Lucas Michel, chamou? Professor, ele tá sem áudio. Ele mandou no chat. O Chamorro, né? Isso. E o Lucas Gabriel Rodrigues? Não. Tá. Lucas Oliveira estava aí. Lucas Esperandio. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Luiz Henrique. Presente. Marciele. Presente. Marcos Gabriel. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Maria Luísa. Presente. Maria Luísa, depois eu já arrumo, tá? A tua. Tranquilo, professora. Obrigada. Mariana Souza. Matheus Boveto. Mariana Souza. Matheus Henrique. Presente, professora. Matheus e a Carol, sempre aí. Moacir. O Moacir geralmente está aí. Hoje ele não está? Beleza. Mônica Ribeiro. Presente. Pietra. Presente. Raquel Nage. Presente. Robson. Presente. Vitor. Presente. Vinícius. Cadê o Vinícius? Eu. E o Wellington. Presente. Beleza, queridos. Muito obrigada por terem ficado até agora. Lucas eu coloquei, quer dizer, o Lucas chamou mesmo, Juliano. Como vocês viram, né, essa parte da matéria ela é bem extensa mesmo, mas não se preocupem, a gente vai esmiuçando devagar e eu acho que vocês têm esse privilégio de ter a matéria bem detalhada. E a gente depois vai fazer uns exercícios juntos, tá bom? Porque essa parte cai muito, muito no exame de ordem e concurso. E para a vida prática também. Certo? Beijos, boa semana para todos. Coraçãozinho, eu tô morrendo de saudade de todo mundo, de vê-los numa sala de aula. Às vezes eu sonho, a hora que eu vou dormir, que eu chego em casa e fico lembrando das carinhas de vocês, sabe? Daí eu vou dormir assim, pedindo, né, pela vida de cada um. Força na peruca, eu sei que não tá fácil, mas vocês estão quase lá, estão quase terminando, né? Não é hora de desanimar. Bom, nunca é hora. Um beijo, tá? Fiquem com Deus, boa semana. Tchau.